Olá, então, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Sou Carlos Mira, da Kiron, e vou mediar essa conversa aqui nesta noite, super bacana aqui, com essas pessoas incríveis aqui que eu conheço de tempos aí, admiro bastante. Esse que é o nosso primeiro webinar, né, da Kiron, aqui que a gente realiza esse ano. Para quem já nos conhecia aí de algum tempo, a Kiron é a antiga Amazar, um reposicionamento da Amazar. Nós sempre trabalhamos com cursos e treinamentos, isso continua, é a nossa essência. A gente só se reposicionou mesmo porque agora nós estamos mais digitais, né? Então, como toda vertente, a gente está com esse braço digital e esse novo posicionamento tem tudo a ver com isso também, com o relacionamento, né? Trabalhar comunicação e negócios. Então, nesse sentido, pois bem, voltando aqui, né, para a nossa noite, eu queria dizer para vocês que é uma satisfação enorme aqui trazer a Mari Gabriela, Luiz Fernanda, aqui Saraiva, né? A Mari aí, que é da Simplifica CI, então também já está dentro de uma startup, tem um conhecimento bacana aí dessa área de Customer Success aí para apresentar para nós. O Luiz Fernando, então, como CEO de uma startup, aí a Squad, que também tem tudo a ver aí com comunicação, e eu espero também que depois na apresentação de vocês ali, vocês falem um pouquinho também das startups de vocês, para o pessoal entender um pouquinho, né, desse sentido, porque, principalmente para entender a razão de por que ter escolhido vocês justamente para estarem aqui, né, por questões de conhecimentos, de trajetória de carreira profissional e também o que vocês estão fazendo hoje, que é muito bacana em relação à comunicação e negócios dentro das empresas aí nas quais vocês trabalham, tá legal? E eu gostaria, para a gente, né, começar com esse contexto aqui, né, contextualizar a nossa noite e as apresentações, abrir justamente falando um pouquinho ali, né, esse espaço para a Mari e Gabriela começar. Pode ser, Mari? Se apresentando para nós, falando de onde vim, como é que cheguei até aqui. O que come, do como dorme, do que se alimenta. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite quem está aqui para conversar, bater um papo sobre Customer Success, os meus professores de inglês me corrigirem durante a aula. Eu sou a Mari Gabriela, eu sou Relações Públicas, me formei na Unesp de Bauru, eu falo aqui do interior de São Paulo. Eu sou nascida em Botucatu, mas moro em São José do Rio Preto, atualmente. Tenho especialização em marketing e desde 2007 eu não sei o que é cringe, inclusive precisei pesquisar, descobrir. Millennial. Boa! Desde 2007 eu trabalho com comunicação interna. Saí um pouquinho da área quando eu assumi um concurso público para agente de cerimonial na prefeitura aqui de São José do Rio Preto, mas eu sou comunicação interna e voltei para as minhas origens. Foi um ano e meio, coisa rápida, para assumir a startup, né, a gestão, né, e criar o processo de Customer Success na Simplifica CI, que é uma startup que eu sou sócia desde 2016, mas eu atuo na operação desde 2019, né? Porque startup tem isso, a gente não começa ganhando dinheiro logo de cara, né? E aos poucos os sócios vão dizendo adeus às cadeiras corporativas para assumir o sonho, né, e ir atrás de realizar um sonho, que é, no nosso caso, apoiar e construir um processo de comunicação interna com foco em estratégia e permitir que os gestores consigam simplificar a gestão dos seus canais de comunicação interna. Eu também sou colaboradora do Fantástico Mundo RP, também desde 2016, e sou membro efetiva do Conselho Federal de Relações Públicas, onde eu conheci o Carlos, a Célia, que está aqui. Tudo é comunicação, tudo comunica, e sem querer eu acabo falando de comunicação interna, relacionamento, em todas as esferas que eu acabo passando. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar sobre essa área nova, que puxando a sardinha, né, Nando? Também é para relações públicas, que é puro relacionamento, é muito aquilo que a gente tem de competência e soft skills, né? Que relações públicas já desenvolve na faculdade. Perfeito, Mari, muito obrigado.
Nando, contigo, teu espaço, Nando. Te Obrigado, apresenta para a Carlos. galera. Obrigado. Enquanto a Mari estava falando, casualmente identifiquei duas coisas, Mari, interessantes. Eu já tive em Botucatu umas 2 ou 3 vezes. Na minha época de diretor comercial, lá tem uma empresa de ônibus chamada Caio, pelo menos tinha. Então eu tive lá, Tem, ainda tem. ainda tem, tive lá mais de uma vez. E sou especialista em marketing também. Ah, e essa é interessante porque essa questão é ótimo. Ah, tem uma outra identificação super importante, né, Mari? É a questão que as empresas, quando começam, não dão dinheiro. Bem isso. Ah, e é verdade, a questão. A minha formação original é ciência da computação, né? Eu venho da área de tecnologia. Em 2020, eu era diretor de pesquisa e desenvolvimento da HP no Brasil, né? HP, HPE. E e fiz o projeto do Squad desde 2018, junto com outro sócio. E planejei a minha saída em 2020. Beleza, tudo planejado, né? Só não tinha planejado a pandemia, né? A gente esqueceu de botar no plano de negócios que ia ter uma pandemia mundial. A gente falhou nesse aspecto. Ninguém nos alertou. Olha, coloca uma pandemia, pode ser que ela exista, né? Então a gente não colocou. E bom, aí foi uma jornada interessante, porque o mundo mudou muito, né? A gente teve que mudar, aprender, apanhar, e agora parece que tem um pouquinho de luz, assim, no fim do túnel. Então, é uma jornada interessante, ao mesmo tempo excitante, né? Porque os dias são diferentes sempre, né, Mari? E encontrando os diferenciais, a gente trabalha assim como a Mari, o Square trabalha muito na linha da comunicação interna também, e aí é um sem fim de novos aprendizados, conectando com tudo aquilo que a gente já aprendeu nas empresas por onde a gente passou. E eu, como vim de uma multinacional gigante, que chegou a ter 370 mil funcionários no mundo, assim, né? Imagina a comunicação interna, né? Para 370 mil funcionários. Então, era muito fácil perceber as nuances e as dificuldades, e não obstante, as pobres áreas de comunicação interna e RH, elas só minguavam, assim, elas iam minguando, 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 minguando. E aí, lá pelas tantas, eu me lembro que em América Latina tinha uma pessoa, assim, né? Coitada, né? Como é que ela vai conseguir fazer tudo isso? E desde ali a gente começou a pensar, eu pelo menos comecei a pensar, cara, como poderia ser mais fácil a vida dessa pessoa, né? Como é que poderia ajudar ela? Então, por aí vem essa transformação de um executivo de multinacional em um empreendedor startupeiro, como é o termo querido que se usa. E agora há pouco a minha esposa também estava estudando o que significa cringe. Então, assim, estamos bem alinhados nesse aspecto. Assim, eu já estou por dentro também do que significa também. Obrigado, Carlos. Muito bom. Antes que eu passe por indelicado aqui também, eu queria agradecer muito as pessoas que estão presentes aqui no nosso web, né, tá? A gente sabe o quanto o tempo de vocês é precioso para nós, então nem se fala. A presença de vocês aqui, esse prestígio é fantástico. Saiba que serão recompensados no céu. Mas sem mais, né, delongas aí, tudo, para a gente poder entrar direto assim no âmago do assunto, Customer Success, sucesso do cliente, né, mais brasileirado, aí, aportuguesado. Para vocês agora a pergunta, né, diretamente assim, o que é sucesso do cliente, né, interiormente, assim, para vocês mesmos, o que vocês consideram que é sucesso para o cliente de vocês, e como isso se conecta na função da área de Customer Success? Quem gostaria de começar? Mari, vai, Mari. Beleza. Bom, sucesso do cliente está muito alinhado ao propósito da sua empresa. Então, qual é o propósito da empresa em que você trabalha, né? Qual a missão ali que você existe? E se você atingir isso, você está entregando o sucesso, né? Só que para o sucesso do cliente, para a área, e essa área nova, ela traz esse debate em toda a jornada do cliente e para todos os empregados, ter um foco em entender o que é sucesso para o cliente. Porque ele nos contrata sendo um serviço ou um produto, esperando uma coisa que pode ter aí um direcionamento perto daquilo que é a sua missão, mas ele tem um item específico que ele tem ali como sucesso.
Então, para a Netflix, o que é sucesso para quem consome a Netflix? Às vezes, para quem busca séries em idioma polonês, isso é sucesso. Para mim, eu quero estudar francês, então eu vou ter acesso aí a um cardápio grande de filmes e documentários e acesso ao idioma. Claro que estou bem porcamente falando que é sucesso para a Netflix, porque não é efetivamente isso. Mas, de acordo com a necessidade, com o cliente, a gente entende o que é sucesso para ele quando ele nos procura. Né? Então, a gente precisa ter muito claro o propósito, né? Que é uma palavra do momento, né? Que nos força a refletir sobre o propósito das empresas, né? De todas as organizações, e o quanto o cliente consegue e quer acessar ali algum resultado, atingir algum tipo de objetivo. Isso, nesse caso, é sucesso também. A gente, quando a gente nasceu e mesmo depois quando a gente se transformou, a gente jogou o nosso sucesso lá para frente. A gente jogou o nosso sucesso encontrando o encantamento, digamos assim, não não da pessoa jurídica, mas das pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Ou seja, se as pessoas que trabalham numa determinada empresa, elas se sentem confortáveis, elas se sentem, vamos dizer assim, não ansiosas com a comunicação, elas se sentem bem, então a gente está tendo sucesso. E isso vai direto, sim, ao customer success, porque, tipo, não adianta a gente fechar um contrato, vender e dizer assim, é isso. A gente sabe que não é isso, né? A gente vai lá no fim da cadeia, digamos assim, e a gente até pela nossa estrutura de produto, a gente vai mais além, a gente vai nos demais stakeholders também, porque a nossa comunicação abrange também os demais stakeholders, fornecedores, clientes, enfim. Então, se essa turma está se sentindo bem e está confortável e tá, cara, está legal, então a gente entende que a gente está tendo sucesso. Isso no ponto de vista da nossa missão, mas claro que vai muito mais além disso, né? A gente casualmente acabou uma jornada agora, semana retrasada. Nós estamos ouvindo funcionários de empresas de 3 diferentes lugares do mundo: Estados Unidos, Brasil e Portugal. E nós acabamos de ouvir agora, casualmente tu falaste de Netflix, Mari, nós acabamos de ouvir agora 6 funcionários / ex-funcionários da Netflix, LinkedIn, HPE, Aruba e Riot Games, que é um dos maiores fabricantes de games do mundo. E a gente fez exatamente essas perguntas para ele, né? O que na comunicação interna na tua empresa funciona bem? O que te satisfaz? O que não funciona bem? O que te incomoda? E como poderia ser melhor, né? E foi muito rico, porque exatamente nenhum deles era um gestor de RH, nenhum deles era um gestor de comunicação interna, porque a gente vai buscar de novo o nosso sucesso nessa turma, né? E aí a gente quer ouvir não com o viés do gestor, a gente quer ouvir com o viés de quem está consumindo a comunicação interna, que precisa dela, e foi realmente muito legal. E aí a gente cunhou uma frasezinha, assim, que tem que se encaixado muito bem, que é a gente precisa ajudar as empresas a não apenas transmitirem, mas se comunicarem, né? Porque aí a gente realmente tem tem uma saída e tem uma chegada, né? E não simplesmente, como a gente chama, diz, olha, o cara da comunicação interna, do recursos humanos, ele está tão apavorado que ele simplesmente comunica, vai para cá e diz, cara, eu fiz o meu trabalho, porque eu não consigo fazer melhor do que isso, né? Então, esse tem que ser, e acho, né, Mari, que esse, na verdade, esse é um propósito de qualquer empresa que se propõe a trabalhar com comunicação interna, né? Seja uma plataforma digital, uma consultoria, né? Tem que conseguir fazer com que essa passagem, essa jornada seja a mais feliz possível e encontre o seu objetivo. Senão ela ficou pela metade, né? Então é muito nessa linha que a gente trabalha. E isso está na nossa missão. Garantir que quem consome essa comunicação se sente bem, se sente confortado, consome de uma forma legal e não de uma forma sofrida. Daí a gente acha que vai ter atingido nosso objetivo e deixa para o pós-venda, não para o customer success, né, Mari? Resolver os problemas do B2B para quem a gente vende, se o contrato está legal, etc e tal, a gente vai em outro lugar, né? Muito bom. E é legal, né, entender, assim, justamente isso, né? Como a gente falou, a gente estava falando um pouquinho antes até de entrar aqui, né, no ao vivo mesmo, na nossa conversa, de que eu mesmo tinha muita ideia, né, da similaridade, digamos assim, de pensar customer success muito
no depois, né? Eu já tenho algum tipo de relação com o cliente e vou dali em diante dar uma sequência. E o que vocês trazem, assim, ele rompe muito essa questão, essa barreira, né? Essa mentalidade que muitas vezes é um preconceito realmente que a gente já tem, né? Uma cultura de negócio tradicional, geralmente, que funciona de uma certa maneira. E pensar nessa transação, nesse relacionamento antes, né, de propriamente, vamos fazer business, né, com o cliente, pensar, poxa, vamos maturar essa relação, vamos se conhecer, vamos entender qual é a tua dor realmente, para depois oferecer algo que seja realmente assertivo, né, uma coisa muito mais consultiva do que agressiva comercialmente, né, falando. Show de bola. E até nesse sentido também, uma curiosidade minha, e que acredito que o pessoal também vai ter, é um pouquinho do funcionamento, né, de uma área de Customer Success. Então, queria saber de você, assim, como é que funciona no dia a dia, como é que é realizado o trabalho da área, é via contato humano mesmo, é dado por telefone, é por chat? Explica um pouquinho, tentem fazer com que o pessoal visualize um pouquinho isso do dia a dia da área, pode ser? Vou começar então, Mário. A gente acho que é legal começar porque a gente está começando, né? E a Mari já está muito mais na frente, né? A Mari me perguntou isso, nós já nascemos com a nossa estrutura com Customer Success, né? A gente já definiu. A gente, na verdade, sempre teve a área de Customer Success e a gente tem uma outra área que é diferente também, que às vezes as empresas não conjugam muito, que é uma área de aprendizado, né? E essa área também ela ajuda muito na jornada. Mas vamos focar na área de Customer Success. A gente começou fundamentalmente tentando identificar a jornada do nosso cliente, né? Considerando esses aspectos que eu coloquei antes, quem é, no final das contas, o nosso cliente, né? E então começando sempre a pensar nele e trazendo esse pensar, obviamente, com Customer Success e começando lá da especificação do produto ou da nova funcionalidade, né? Até depois, quando essa funcionalidade está sendo utilizada, e aí a gente conecta com a área de aprendizado, né, para a gente saber se isso tudo está funcionando, né, e se está funcionando bem, se está funcionando mal e como deveria funcionar. Mas não na opinião do engenheiro, que a Mari certamente vai identificar isso, que costuma ser sempre uma grande armadilha das empresas de tecnologia, né. O engenheiro especifica, mas ele não tem a conexão com o cliente, né? Ele tem a conexão com construir uma plataforma. Ele constrói como ele acha. Só que a diferença entre a percepção de um engenheiro e de alguém que está lá na empresa, que talvez não tenha conhecimento de tecnologia, é um mundo, assim, né? É um mundo. Então, a gente tem buscado fazer com que o Customer Success, com esse olhar, com essa visão, e a gente tem algumas, de simplicidade, facilidade, agradabilidade, né? Que desde o início dessa jornada de engenharia, o Customer Success participe, seja um crítico, realmente, né? E que isso siga até depois, quando a funcionalidade está entregue e o cliente começa a usar e ele acompanha o cliente. Então, é uma jornada completa. E aí, a gente tem formas de fazer cada uma dessas partes de jornada. Então, hoje o nosso Customer Success, como eu estava dizendo antes, nós temos uma pessoa em Customer Success, não conseguimos ter mais pessoas, né? A Tamires, a gente fala brincando, ela se intromete na própria parte de testes da engenharia. Então, ela é uma pessoa que coloca a mão na massa para sentir se aquilo é legal, né? E depois ela acompanha isso com os clientes através de conexões. A Tamires, o Customer Success faz parte do nosso CRM, ela tem uma areazinha só para ela no CRM, né? E aí, então, ela acompanha os clientes em momentos importantes, depois que a gente teve uma liberação de uma nova release, que foi entregue, que a pessoa começa a usar, e o acompanhamento que ela faz é com reuniões, né? Ela conecta por e-mail e tenta marcar reuniões. Aliás, amanhã a gente tem uma reunião com um dos nossos clientes, então, como a gente está começando, né? Então, essa é a nossa jornada, desde o início até depois do uso, né? De uma startup que está começando, passo para a Mari, que certamente tem coisas muito mais legais do que essas, né? Eu ainda somos uma equipe, né, do CS aqui. Quando nasceu a área, ela surgiu a partir de uma demanda de desenvolvimento que precisou dar vazão
alguns gaps, né, e demandas reprimidas de atendimento, principalmente para o uso do sistema, né, e nessa época lá, em 2019, parece que faz muito tempo para uma startup, é bastante, a coisa vai acontecendo enquanto o processo se estrutura. Então, numa startup, nada é, né, tudo está, e essa questão, ela é basicamente diária, né. Então, o Nando comentou, release notes, agora eu já entendo isso. Então, eu entrei primeiro com o desafio de entender e saber lidar com o dialeto de tecnologia, né? Porque, de fato, numa startup, primeiro a coisa precisa funcionar e rodar, e aí depois a gente vai arrumando, ajustando os pontos de usabilidade, de UX, aí tem Customer Experience, que não é Customer Success, que é completamente diferente, mas que CS também contribui. Então, lá no início era a construção da persona, né? Entender qual é o tipo de cliente ideal, aquele que... E cliente ideal a gente entende que não é aquele que paga a conta no dia. Cliente ideal é aquele que critica, que cobra, que exige da gente, que faz a gente crescer. Muitas vezes, esse relacionamento fica um pouco mais, né, com a linha esticada, mas neste relacionamento a gente consegue estressar bastante para evoluir a solução, ou um serviço, ou um produto. Hoje a gente tem uma operação em construção, né, que eu cuido efetivamente do relacionamento, já saí da posição de olhar suporte. A gente tem uma figura no suporte, uma pessoa na qualidade que que estressa bastante os testes de novas funcionalidades, e todas essas novas funcionalidades vêm a partir ou do que o comercial recebe de demanda, de insights nos relacionamentos, pré-venda, né? Ou então a partir do que vem do cliente. Mas, para resumir meu trabalho, né? O CS ele é dividido em 3 etapas, né? Que é o onboarding, né? O engajamento, da adesão, né? A retenção do cliente, e a fase de expansão, né? A fase de crescimento do cliente. E eu acompanho todo o cliente nesse processo, e no onboarding, que é o momento mais importante, que é quando ele entra, né? A gente faz ali um trabalho de entender o que é sucesso para ele, né? E como eu sou da comunicação interna, e por isso que eu sou o CS na Simplifica CI, né? Ali a gente quer entender também qual o momento e a maturidade daquela empresa em comunicação, e o momento e a maturidade do profissional que vai atuar na operação e na gestão dos múltiplos canais. E a partir dali a gente identifica o que pode ser sucesso para eles. E eles também vão nos dar munição para dizer o que é sucesso. E aí o Carlos perguntou, é humano, é ligação, é e-mail? No CS tem a divisão do low touch e o high touch, né? O high touch é quando a gente, teoricamente, pega na mão, é um trabalho muito mais de proximidade, quase consultivo, né? Que acontece muito em software como serviço, que é o nosso caso, né? Da Squad também, do Nando, a gente é um SaaS. Dependendo do SaaS, realmente exige mais que a gente esteja mais próximo, porque é um uso muito mais intenso. O profissional da comunicação também precisa trocar mais ideias e trocar figurinhas sobre como montar as estratégias a partir das funcionalidades disponíveis. O low touch, né, usa muita automatização e muitos sistemas com dados, né? Então, a Netflix é low touch, ela não conversa com a gente, mas ela avalia os dados. E esse é o trabalho principal de CS. A gente avalia dados para nos dizer se o cliente está usando de fato. A gente precisa entender o que é uma taxa importante de adesão ao sistema que ele contratou, né? Então, a gente foi entendendo, né, se usar todos os dias, ou usar uma vez a cada 15 dias, ou usar uma vez a cada 30 dias, é bom ou não. Né? E olhar todos esses dados vão nos ajudando a entender o comportamento do cliente, comportamento da área de comunicação. E minha rotina, efetivamente, é olhar esses indicadores para avaliar a saúde do cliente, né? Então, a gente cria um health score para identificar se ali tem
risco ou não de churn, que é a evasão do cliente, ou se tem oportunidade de expansão, né? E garantir a retenção do cliente. São vários termos em inglês, vários nomes, enfim. E nesse relacionamento também ajudá-los a entender os indicadores que a plataforma oferece e como ele pode atingir os resultados. Então, a rotina garantir um onboarding geral, um momento wow, né? Quando ele chega, criar ali os marcos de sucesso, acompanhar os indicadores de uso da plataforma e de relacionamento com todos os pontos de contato da empresa. Então, financeiro, se ele paga bem, suporte, se ele interage muito e pede muita ajuda ou tem muito problema, comercial, se ele está querendo renovar ou pedir um desconto, agente, CS, a gente avalia todos esses pontos de contato e gera reuniões trimestrais, que são as EBRs, né, que é a Executive Business Review, que a gente faz uma avaliação do que é o resultado daquele marco de sucesso no período de 3 meses, e se ele atingiu e o que a gente vai fazer para o próximo período. Nesses encontros, a gente não fala de produto efetivamente. Claro que isso surge, mas CS não fala de produto com o cliente. Ele pode até ajudar, tem a etapa de treinamento, mas o objetivo é ajudá-lo a traçar os caminhos para ele conquistar o sucesso para ele, né? Que aí para a gente também é sucesso. Então, não é igual, né? A gente trabalha com profissionais de comunicação interna, mas cada empresa tem uma maturidade, um momento, uma cultura e processos completamente diferentes. Então, embora o sistema seja igual, né, a forma como eles usam e o que eles esperam de resultado é completamente diferente. Então, é exaustivamente gostoso, porque eu tenho que estudar CS e me aprofundar cada vez mais em comunicação interna e tudo que envolve a comunicação interna, que a gente nunca perde coisas, né? Eu estava conversando com o Nando ontem. A gente sempre acumula mais projetos, mais canais e mais estratégias que a comunicação pode ajudar internamente. Então, uma rotina super gostosa, nada igual, né? Mas bem interessante e sempre focado em dados. Mas tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de pessoa. Tem que gostar de gente. É fundamental, é uma das competências, porque a gente lida com frustrações o tempo todo, né? Então, a gente tem que gostar de pessoas e saber negociar, né? Que muitas vezes a gente espera que os sistemas sejam infalíveis, né? Mas o Facebook sai do ar, né? O WhatsApp trava, o Instagram trava, né? E se o Zuckerberg não é infalível, né? Uma startup, né? Por mais madura que esteja, ela vai gerar ali algum ponto que os clientes geraram uma expectativa e que sistemas acabam criando ali situações. Então, a gente sempre tem que negociar e relacionamento não resolve produto ruim, né, Nando? Também tem isso. Exato. Perfeitíssimo. E até aproveitando, Mário, gancho ali, a gente falou um pouquinho da empresa de vocês, e alguns exemplos até foram mencionados durante o início da conversa. Mas se fosse pensar assim, para a gente tentar deixar até para a gente reconhecer algumas empresas, algumas marcas que possivelmente trabalham Customer Success, mas às vezes a gente nem percebe que é isso que elas estão fazendo conosco, ou, enfim, com alguns usuários de forma fechada, né? Queria ver com vocês têm alguns exemplos, alguns cases, talvez, que vocês vejam de mercado que pudessem também compartilhar? Olha, eu vou falar bem curto, porque eu tenho uma adoração, tenho uma adoração especial, tive a oportunidade de estar lá, para mim chama-se Disney. Assim, eu sou fã da Disney, sou fã incondicional da Disney. Casualmente até estava vendo o último desenho, o último filme dela, que é Luca, e assim, a Disney é espetacular, não só pela história do seu fundador, que sempre se preocupou demais, de uma forma quase neurótica com o customer success, né? Nos detalhes, nos menores detalhes. E a Disney tem uma capacidade de talvez surfar melhor na adversidade do que nas coisas, quando as coisas estão mal, assim, eles nos ensinam
como que você consegue dar a volta e deixar o cliente ainda mais feliz, ainda mais realizado. Então, assim, eu tenho, Carlos, assim, como... Claro que se eu parar aqui, eu vou pensar também, vou me lembrar da empresa B, C, D, E, enfim, né? Mas a Disney, ela me encanta e me surpreende, assim, o tempo inteiro. Qualquer coisa que eu vejo, que eu leio, sabe? Bom, eles têm a Universidade Disney, que quem sabe um dia ainda vou lá fazer um curso lá, porque eu acho eles espetaculares. Eles têm os livros deles que eu já consumi, eles têm uma metodologia espetacular para garantir o sucesso dos clientes, né, que são todos os visitantes, aqueles que consomem as mídias da Disney. Então, assim, eu até recomendo que tem vários livros sobre a Disney, tem alguns que são bem pequenininhos, bem gostosos de ler, que só por aquilo ali já dá para compreender a metodologia da Disney. E Mário, assim, e Carlos, eu não conheço realmente, eu nunca li sobre uma empresa que tenha um foco tão intenso na satisfação, na felicidade do cliente, que inclusive faz parte da missão deles, né, do que a Disney. Então, Carlos, assim, eu realmente sou muito apaixonado por eles e acho que para mim é um grande case, assim, de customer success, sabe? O tal do encantamento ao cliente, né? Os caras pensam em encantar, o algo a mais, né? Que está fora do que a gente pode vender ou comprar. É verdade, verdade, verdade. Sim. Tem exemplos muito bons brasileiros, né? A RD Station, que é uma empresa brasileira que é referência, né? Em B2B, eles têm um processo que é case de sucesso em vários cursos da área de CS, como eles construíram o que é sucesso. E aí, no Monte Everest que eles construíram lá, são 4 anos, né? E várias fases para o cliente atingir aquilo que eles realmente esperam de sucesso, tem como propósito. Então, não é tão simples, né? Por isso que o relacionamento é a longo prazo. E no nosso dia a dia, além da Netflix, né, o iFood também tem um trabalho super legal de CS, né? Vocês agora, né, na pandemia dentro de casa, a gente consome muito, e eles têm um trabalho que as notificações que chegam até nós, isso é o mesmo exemplo da Netflix, que é low touch, eles não acessam a gente, né? Eles acessam dados, entendem a gente e propõem ou dão desconto, geram cupons e mandam mensagens super descontraídas, dependendo do público, para você gerar essa recompra, para você nunca ir embora, né? Nunca sair do aplicativo. Então, são exemplos que a gente vive e a gente passa a observar isso, que não é só para empresas de tecnologia, né? Então, empresas tradicionais também podem ter esse processo de cuidar com carinho do cliente, pensar no sucesso dele. Show de Eu vou fazer bola. uma adição aqui, Carlos, que eu acho, Mário, assim, que, né, você estava falando, assim, eu estava pensando, e aí conecta com o que o Carlos tinha falado, tem que gostar de gente, tem que gostar de gente e tem que realmente ser orientado pelo propósito da companhia, né? Porque senão não rola, né? Senão não rola, porque a gente conhece muita empresa que assim, ó, cara, eu tenho, e no Brasil isso é um clássico, né? A grande parte dos serviços em geral, agora tá melhorando um pouco, mas os serviços sempre foram a maior desgraça brasileira. Tipo, cara, eu domino metade do mercado, cara, tá? Não perde tempo com o cara, despacha ele. Né? Eu me lembro até uma vez, nem me lembro se era NET ou se era Sky. Eu me lembro um amigo meu que disse: Putz, eu liguei para os caras para querer para cancelar a minha assinatura, e os caras disseram: Ah, tá bom. Como é que alguém me diz: Ah, tá bom? Pô, no mínimo me pergunta, né, cara, por que que você tá nos deixando, né? Tá bom, tipo, cara, tem milhões iguais a você, eu não vou perder meu tempo com você, então eu acho que assim é legal sempre olhar os bons cases também, olhar os maus cases, né? E entender o que realmente importa no final das contas, né? Se você tem propósito, você briga pelo propósito, independentemente do fato de você ter um cliente, ter 1 milhão ou ter 100 milhões, né? E isso para mim faz toda a diferença, né? E essa é uma dúvida realmente. Eu já comentei com vocês abertamente que também é algo que a gente ouve, né, recorrente, assim, quando a gente fala com gestão, direção, que às vezes eles estão com outro foco, que não, eles estão na inovação, mas ainda não é aquela inovação focada no digital, né, a transformação digital que a gente fala. Então, quando a gente fala alguns nomes, algumas funções novas que estão aí pelo mercado, principalmente essa, né, de Customer Success, assim,
normal, né? Uma empresa tradicional se debater, dizer assim, mas, tá, bonito para a empresa, né, de jovens, porque para eles startups é empresa de jovem, né? Só tem que ter jovem dentro de uma startup. Isso é uma coisa que vocês podem desconstruir aí depois também, tá? Só tem que ter, né? É coisa só de jovem e tal, descolado, então acho que não pega aqui, não vai pegar na nossa empresa, porque é uma indústria, porque tem trocentas pessoas, porque tem que pensar em foco em produção, 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 produção. Então, é legal isso que vocês trazem, né? Que talvez seja uma possibilidade de adaptar para algumas empresas. Não sei se vocês conhecem alguma empresa também, se vocês quiserem mencionar, também fiquem super à vontade. Mas, assim, na visão de vocês, é possível trabalhar e implementar um Customer Success, né? Conceito real de Customer Success, né? Não é o pós-venda que nem a gente estava falando antes, nem nada. De Customer Success, de antes mesmo de uma venda, já pegar o cliente pela mão, vem cá, querido, realmente qual que é a tua dor, o que tu sente, de repente eu vou precisar desenvolver uma coisa super nova para esse cara, porque com o que eu tenho eu realmente não vou atender. É possível uma empresa tradicional fazer isso? Vai, Mari. É possível. A bomba está comigo. É possível sim. Consultoria, por exemplo, eles em partes fazem isso, né? Porque eles criam ali na estratégia com o cliente os objetivos e as metas que vão ser acompanhadas, né? Então, isso na prática é essência de CS. E empresas tradicionais podem também, eu já vi a Raizen com vaga para CS, eu achei super interessante, e ali tendo um foco específico para quem é da área, acho que de engenharia agronômica, algo do sentido, para trabalhar o sucesso do cliente. E aí eu vim do agro e tem ali muitos clientes diferentes, né? E fazendo acabou de surgir assim, por isso que eu estou olhando para o lado. Eu, quando eu fico pensando, recorrendo às minhas memórias, é para o lado esquerdo. E na usina, né, que eu trabalhei na Terrios, tinha um trabalho que tinha um envolvimento do marketing, era tratado como pós-vendas, mas entendo que seja ali talvez um trabalho de sucesso do cliente com os fornecedores de cana, né, de ajudá-los nos tratos culturais, de ajudar na aplicação dos defensivos agrícolas, de ajudar o plantio correto, de ajudar na mecanização, eles faziam eventos com frequência, eles tinham uma área que cuidava apenas dos fornecedores, né? E antes mesmo de eu saber o que é CS, eu entendia que ali fazia sentido porque eles precisavam que o fornecedor produzisse bem, né? Para ele poder vender a cana num valor mais alto, né? E reduzir custo, e a usina também conseguir ter uma cana de melhor qualidade. Sem querer, isso é uma área de CS, porque eles eram super pautados em dados, né? Era um trabalho muito intenso de relacionamento e tinham rotinas que são propostas em CS para a área de SaaS, que é gerar momentos de educação, de treinamento, de consultoria, um trabalho muito mais próximo, né? Claro que numa estrutura agro, mas segue um processo aí essencialmente de CS. CS é um nome novo, né? É um nome novo para uma prática que a gente já tentava fazer há muito tempo, né? O que fizeram lá nos Estados Unidos, acho que não foi não vou conseguir falar o nome da empresa que nasceu. Vou pegar aqui o nome do livro, é mais fácil. E ele construiu o processo. Então, existia já a metodologia, a forma de pensar, e aí ele construiu o processo do que é importante ter, porque ele foi testando. Então, fazendo essa referência, eu acho que eu já vi e já vivenciei em partes, porque eu ajudava nesses eventos, uma área de sucesso para uma empresa muito tradicional, acho que uma das mais antigas do país, que é a produção de açúcar. Estava me lembrando, há muito tempo atrás, tinha um conhecido cujo sogro dele era dono de uma empresa de distribuição de produtos veterinários, né? Até bem grandinha, assim. Eu vi os carrinhos deles andando para um lado e para o outro aqui em Porto Alegre. E o sogro dele não tinha o nome Customer Success naquela época,
mas ele talvez pudesse ser um embaixador do Customer Success. Porque eu conversando com ele, conversando com o genro dele, ele tinha uma prática muito legal. Ele tinha vários clientes que eram basicamente grandes fazendeiros, grandes agricultores, enfim, né? Ele vendia produtos veterinários, né? Pecuaristas, né? E ele tinha uma prática de Customer Success que era o seguinte, ele pegava o carro dele, ele tinha um isopor gigantesco no porta-malas, ele botava lá dentro um monte de carne, ele botava um monte de produto, ele tinha uma Hilux, botava um monte de produto e ele saía visitando os caras. Hoje eu vou fazer Customer Success na região nordeste do estado. Ele chegava lá com um pedaço de carne, disse, olha, eu trouxe uma carne para a gente comer aqui, né, para te ouvir, como é que estão as coisas. E como eu sei que essa época bate mais a praga, não sei o quê, eu já trouxe aí uns produtos para ti também, que provavelmente tu vai precisar. Ele fazia isso de uma forma empírica, não tinha customer success, né? Mas assim, ele e até o meu amigo, que era o genro dele, dizia, cara, o cara não tem informatização, ele não tem nem formação superior, né? Ele falava isso como... Hoje a gente já sabe que isso não é tão importante, mas ele tem um grau de sucesso espetacular de retenção dos clientes dele, ele só aumenta os clientes dele. E agora, quando a Mari estava olhando para o lado e lembrando, me veio essa lembrança muito distante, eu nunca mais tinha falado disso, mas a Mari me fez gerar alguma sinapse aqui, que para mim é um case espetacular de Customer Success, sabe? Ele se aproximava, ele estava interessado genuinamente em fazer aquela conexão acontecer, ele aumentava as vendas, ele fazia a retenção do cliente, e ele resolvia problemas. Do tipo, mas isso aqui que tu mandou, não, eu me lembro agora, tô relembrando isso, às vezes os caras reclamavam algumas coisas para eles, não, olha só, eu já tenho mais 2 vídeos desse negócio, vou te dar de graça, nem te preocupa, não vai ser por isso que nós vamos ficar brabo um com o outro. Espetacular, sabe? Então, assim, um negócio hiper tradicional, pecuária, que vai nessa linha agro, né, que a Mari trouxe, mas, Carlos, respondendo a tua pergunta, né, funcionando espetacularmente bem, assim, como disse a Mari, né? E eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala do Nutella e do raiz, né? Muita coisa raiz que a gente fala, elas existiam, né? Só que elas não tinham os nomes bonitos que a gente dá hoje, né? Nem os nomes americanos, mas a essência estava lá, né? Daí a gente começa a empacotar, as áreas se criam, beleza, show de bola. Mas muita gente fazia trabalhos maravilhosos sem ter o nome, sem ter o rótulo e até sem ter a instrução de que estava fazendo. Isso eu acho mais bacana porque isso é genuinamente por propósito, assim, sabe? Não tá escrito em nenhum documento. Ele fazia porque sentia que aquilo era importante. É a melhor prova de que Customer Success é muito importante, né? É bem coisa de feeling, né? Propósito, pega o feeling e diz, cara, isso aqui, eu gostaria que alguém estivesse fazendo isso por mim. Né? Já entra até num outro aspecto, né? Empatia, né? Exatamente. Empatia. Total. Eu peguei o nome aqui, é o Nick Mehta, ele era da Gainsight, e ele é hoje da Gainsight. E alguns livros falam que foi a Salesforce que começou, né? Tem outras empresas que começaram, mas surgiu a necessidade, né? E aí o que fizeram foi botar num livro e botar o nome do departamento e criar o processo para quem não tem ainda esse foco, né? Para entender o caminho das pedras, só que como relações públicas, né? A gente sabe a essência, mas a gente precisa adaptar na realidade. Então, o CS já existia, agora tem um nome que escalou com o advento da tecnologia, com as startups, então ganhou escala uma área que é teoricamente jovem, mas que a gente já vivenciou, né? Acho que se a gente pegar exemplos lá do passado, a gente já vivenciou coisas parecidas, né? Sem dúvida. E até aprofundando um pouquinho essa questão, assim, se a gente pensar assim, o pessoal que está aqui conosco hoje, vamos supor que alguém aqui está zerado, cara, não sei por onde eu começar. Eu entendi tudo que vocês falaram até aqui, faz total sentido para mim, mas eu queria talvez levar essa ideia para dentro da empresa. Eu gostaria de entender como é que eu começo essa conversa dentro da empresa para a gente poder estruturar isso. Então, nesse sentido, a pergunta é como implementar, como dar início, né,
a essa jornada de implementação de uma área de Customer Success? Seja uma empresa tradicional ou uma startup mesmo. Eu posso falar como o cara que não é o especialista, mas que tem que encontrar os especialistas e que tem que entender a importância né? Esse é o papel do empreendedor, no final das contas, do CEO, né? Eu acho que talvez volte aqui, né? Existe, obviamente, a receita de bolo, passo a passo, o playbook, o cookbook, como a Mari estava nos falando, óbvio, né? Mas eu acho que tudo começa pela questão de definição do propósito da tua empresa, da missão da tua empresa, exatamente aquilo que tu quer atingir, aquilo que a gente falou antes, né? O que é sucesso para tua empresa, ou quando que o teu produto ou serviço vai atingir o sucesso. Eu acho que sem essa definição, aquela velha história que os caras falam, cara, se o propósito da tua empresa é ganhar dinheiro, você tem um grande problema. A primeira notícia é que provavelmente você não vai ganhar dinheiro, né? Porque qualquer coisa vai valer, tudo vai valer, nada vai valer, enfim, né? Então eu acho que a primeira coisa é muito importante, eu sinto muito isso assim na criação do Squad, é um propósito muito claro e uma comunicação muito intensa desse propósito, né? Assim como o time de RH sempre fala que todos fazem RH, né? Isso é uma coisa que eu também sinto muito, que acho que a gente faz pouco. Eu acho que o Customer Success, todos fazem o Customer Success, né? Eu sei que eu não estou respondendo na prática, assim, o passo a passo da tua pergunta, Carlos, mas, de novo, eu faço a minha leitura mais holística, assim, né? Todos fazem o Customer Success, sabe? A gente tinha um problema, por exemplo, muito grave na HP, que eram os caras de campo que não bebiam, não estavam embebidos da cultura, então eles não colaboravam, o Customer Success tinha mais problemas do que virtudes, eles tinham só problemas, e é legal ter os problemas, né, para transformar limão em limonada, mas não pode ser só isso, né. Então, eu tenho a sensação, assim, que quando o propósito é muito claro, quando ele é bem comunicado, quando a empresa vive o propósito, uma boa parte da concepção do Customer Success está ajustada, porque normalmente eu, como ex-consultor também, assim, vejo que quando a gente começa a inverter a pirâmide, a gente começa primeiro a botar as ferramentas, os processos, e a gente esquece a base, que em geral é a base de valores, a base conceitual, a gente não consegue implementar as coisas. A gente implementa e cai tudo por terra muito rapidamente, né? Então, do meu ponto de vista, porque eu não sou um especialista, o meu sentimento, a minha visão holística é muito essa, assim, propósito e comunicação do propósito, e a companhia está vivendo aquele propósito. Feito isso, vai certamente azeitar muito o trabalho dos especialistas em Customer Success para conseguir implementar uma área super robusta, que realmente ajude a que esse propósito se realize, né? Sim, CS, né, é uma mentalidade, né? Então, propósito é cultura, né? Como o Nando disse, se o objetivo da empresa é só ter lucro, né? Porque todas têm esse objetivo, mas se é só isso, e eu já ouvi isso diretamente de um dono de uma empresa da que eu trabalhei no passado, muito remoto, é que eu quero só lucrar. Falei, então você pode lucrar, e aí eu falei isso, você pode lucrar vendendo todo o seu ativo e você vai ganhar muito dinheiro investindo na bolsa, né? Então você não precisa nem da minha pessoa aqui, né? Você só quer ganhar dinheiro. Então tem que ter o propósito muito claro, o cliente e a mentalidade CS é o cliente, né? É a empresa toda centrada no cliente, né? E entender, e não dizer sempre que o cliente tem razão. Muitas vezes, talvez ele não tenha, né? Ou muitas vezes ele tenha razão, mas não no momento certo. E a gente precisa ter essa flexibilidade também, mas a empresa ter essa mentalidade. E isso costuma funcionar, fazendo, né, referência à área da comunicação interna, quando a alta gestão compra essa ideia. Geralmente funciona muito mais quando vem da alta gestão, porque aí ela vive o propósito focado no cliente. E aí funciona mais. Não tem um passo que é obrigatório seguir, né? CS tem competências que são importantes, né? Mas a gente precisa entender o mercado que a gente está, entender o cliente, saber o que ele espera da empresa, né? E que precisa estar efetivamente vinculado ao propósito. E se a gente entrega sucesso, acho que a primeira pergunta a ser feita ok, a gente
tem o foco no cliente, a gente tem o apoio da gestão, a gente tem muito claro o propósito, mas eu estou sabendo o que é sucesso para o cliente. E aí, talvez aí surja um caminho para construir o processo de CS, porque ele é muito diferente. O Nando é de uma startup que também propõe soluções para comunicação interna e que tem processos completamente diferentes, clientes diferentes. Então, não tem receita de bolo. Tem o que a gente precisa estudar, né? Então, se eu quero começar a falar sobre isso na empresa, né, tem cursos online de graça que a gente consegue entender melhor qual a linguagem e que tipo de dados a gente precisa questionar na empresa, né? Se a gente não conhece o cliente verdadeiramente, conhecer o cliente não é só saber quando ele entrou, o que ele comprou, o nome, o e-mail, essa é a próxima pergunta a fazer. O que é sucesso para o cliente se eu conheço mesmo o cliente? E aí, o caminho das pedras a gente ainda não sabe, porque estamos construindo, né, não? E mesmo quando a gente achar, eu acho que encontrou, a gente está perdidamente enganado, né? Sim, porque muda, né? Startup ainda a gente pivota, a gente revê tudo, né? O propósito essencialmente não muda, mas às vezes até muda, mas a gente melhora a solução e a gente cresce, porque a gente cresce com o cliente. A Simplifica CI lá em 2016 era digital sign, era apenas para publicidade em TVs, né? E virou comunicação interna no mesmo ano, né? Assim, em 2016 já viu que não fazia sentido. E muda, né? O que era sucesso para um negócio, o que era sucesso agora para esse modelo de negócio, né? A gente também precisa estar bem resiliente. Isso eu aprendi muito na startup. Verdade. E Mari, adicionando, Carlos, e aí um negócio que isso é só um parênteses, tá? Essa dinâmica que a gente falou aqui da startup, ela, ela é tão dinâmica que eu vejo assim, há um mercado espetacular para todos os profissionais de todas as áreas para atenderem startups e aprenderem a trabalhar com startups, profissionais de relações públicas, de comunicação interna, de marketing, todos. Eu vejo uma carência enorme de profissionais que saibam como funciona uma startup. As coisas, e a gente já trabalhou com profissionais, isso é só um parede, tá? Profissionais em diferentes áreas que não deu certo, porque, cara, vocês mudam, cara, a gente muda, tá na nossa essência mudar. A gente, né, Mari, a gente aprende uma coisa hoje que amanhã a gente desaprende, diz, cara, não era isso, era outra coisa. E assim, a gente trabalhou já com agência que o cara, eu não consigo trabalhar assim. Esse cara, então não vai rolar, velho, porque a gente não pode seguir um caminho. É muito fácil contratar, né, prestar um serviço de comunicação, de relações públicas, sei lá, para uma grande empresa que, cara, muda uma vez a cada vez que muda o CEO, eles mudam. Mas uma startup, a gente muda o tempo inteiro. E a pior coisa para uma startup é você pegar um caminho e você descobrir que aquele caminho está errado. Então, como o nosso contrato com este fornecedor é de 6 meses, nós vamos acabar o contrato, depois a gente muda de caminho. Cara, nós já morremos, já morremos. Então, só um parênteses aqui, quando a Mari fala desse agito, né, eu vejo assim que tem um mercado para todos os profissionais que aprenderem a trabalhar com startup espetacular. Só que tem que lembrar que é um mercado agitado, né? O mercado é um estilo agitado, né? Não é um estilo tipo, tranquilo. Não é tranquilo. Né, Mari? Não é tranquilo. Será só Mas um parênteses. não, mas eu achei excelente, porque, assim, eu vou dizer, volto a repetir ali, vocês já me conhecem, a gente falou também sobre isso antes. Cara, quer queira ou quer não, a gente tem algum tipo de preconceito, assim, alguma coisa que já está, né, na mente da gente. E mudar essa chave, trocar essa mentalidade, que nem vocês disseram, por exemplo, eu estou acostumado com comércio e indústria. Então, a pegada ali é uma, né? E que nem vocês falaram, muda alguma coisa no dia a dia? Se tiver um produto novo, ok, vamos ter que trabalhar uma coisa diferenciada para aquele produto novo. Mas, em tese, no grande espaço de tempo do ano, vai ser sempre, digamos assim, o mesmo roteiro. Não vai mudar muito, assim, uma palavrinha, vamos trocar as figurinhas daqui, de lá, né?
uma ação específica que tu vai trabalhar, mas que nem vocês disseram, a startup, na verdade, o negócio como um todo, ele se remodela, né? Às vezes a gente não está falando de um detalhezinho na comunicação específica, a gente está falando do negócio. O negócio mudou. Cara, não é mais assim o negócio já é para o outro lado, já é outro caminho. E amanhã já tem que estar trabalhando em cima disso, botando os desenvolvedores para trilhar esse novo caminho. Assim, então, realmente, o fluxo deve ser bastante intenso. E até tinha uma pergunta que eu tinha elaborado, mas eu vou acabar respondendo com algo que vocês dois já entraram num consenso. Tá? Que eu ia pedir exatamente qual que é a chave, o ingrediente principal para funcionar muito bem uma área de Customer Success. E eu vou utilizar o propósito, que vocês trouxeram muito da questão do propósito. Então, para mim ficou muito amarrado isso, sabe? Se botar alguma outra coisa técnica, eu acho que não vai fazer sentido. Não vai fechar o casamento. Então, acho que você tem que ter uma chave realmente ali que vá dar certo qualquer área, não só Customer Success, mas como a gente está falando especificamente disso, vocês já falaram muito bem da questão do propósito, né? Se está indo para um caminho que é uma coisa que está na mente, no coração da pessoa ali, da empresa, no cerne, né? Na sua essência, eu acho que essa área, ela só tende a crescer, né? Só tende a se desenvolver bem. E então pulei essa minha própria pergunta, me respondi a minha própria pergunta, né? Tá bom? Mas a questão também agora, a Mari também já comentou um pouquinho disso da mensuração ali atrás, quando a gente comentou, né, e tudo. Então, mesmo que seja um pouquinho repetitivo em alguma das técnicas ali para a gente mensurar, mas depois de implementado, o que geralmente se usa, né, de metrificação, quais são os pontos que a gente pega para dizer, olha, realmente estamos indo no sentido certo e está tendo realmente o retorno esperado do cliente, né, na expectativa que tinha o cliente lá no início. Eu tenho que passar para a Mari, definitivamente, porque nós não chegamos nesse ponto ainda, né? A gente, né? A nossa, que a gente falou, né? Não só a Startup Squad, como a nossa área de Customer Success, ela está engatinhando, ela está começando, né? Então, ela carece realmente de trabalho, né? Trabalho para que ela se desenvolva, né? Então, aqui, sem dúvida, a gente tem que olhar para a Mari aqui. Olha, o Nando fala, mas assim, estamos talvez na pré-adolescência, assim, no final da infância, que a própria área no Brasil ainda é muito confundida com o suporte, né? Então, isso também é uma luta da própria área de se posicionar como uma área bastante estratégica, porque ela atua diretamente em resultados financeiros, né? Então, em CS tem indicadores de processo que a gente avalia o quanto está sendo eficiente o trabalho, né? E cria indicadores para acompanhar a saúde desse relacionamento, e esse relacionamento envolve várias áreas. Então, eu acompanho quantas horas de reunião por mês eu faço com os clientes, o número de interações, e-mails, chamados, se essa pessoa acessa a plataforma todos os dias, quando foi a última vez que ela acessou, se ela implementou todos os canais, tudo que ela contratou, se ela está pagando em dia, se ela pediu revisão dos pagamentos e o porquê, né? Isso tudo vai me dizer como está essa relação com o cliente, para acompanhar indicadores que estão nos objetivos da empresa, que são financeiros e que interferem, que é o churn. Então, churn é o principal indicador que CS acompanha. Churn, em inglês, é evasão, né? O cliente que sai da empresa. Então, é o churn, tem o MRR churn, que é a receita, o quanto de dinheiro a gente perdeu. NPS, que é um indicador que a gente conhece bastante, né? Mas ele sozinho não diz nada, porque a gente já teve cliente que deu 10 e no dia seguinte pediu para sair, porque não é ele que toma a decisão, ele estava super contente com a plataforma, mas o departamento teve uma redução de custo, e a gente sabe que comunicação sofre isso sempre, né? Então, ele precisou escolher, era isso ou perder o emprego, ou perder um outro projeto que já estava muito mais maduro. Então, a gente precisa olhar os números e entender o que eles dizem, né? O contexto que
que ele está inserido, entender o que eles dizem. Mas o principal é o churn, a gente quer evitar, né? Mas o objetivo do CS é garantir o engajamento daquele cliente no seu serviço ou produto. O churn é consequência, né? E aí buscar a expansão, né? Porque é sempre mais barato o meu cliente comprar mais, né? Contratar mais serviços ou renovar o contrato quando passa o período da assinatura, né? No nosso caso de SaaS, que é de 1 ano, ou ele dá recompra, né? Que é para o iFood. Ele quer que a gente sempre faça compras ali, que é para garantir a retenção e a expansão dos negócios. E Mari, me diz uma coisa, por exemplo, esse livro que tu tens na mão ali, ele fala alguma coisa de mensuração também? Ou não chega a tocar no assunto? Ele fala das 10 leis do CS, ele conta um pouco da história, de como surgiu, né? É um livro que tem 3 autores, o Lincoln Murphy, é a Bíblia, né? É o primeiro livro, assim, que eu comprei, ele conta a história, como surgiu, do porquê, fala das competências, ele destrincha as 10 leis de Customer Success e ele avalia a aplicação dessas leis em modelos de negócio diferentes, né? Em startup, em empresas de tecnologia robustas, mais tradicionais, e também empresas bem tradicionais, em pequenos negócios. E aí ele separa a avaliação de cada uma da aplicação dessas 10 leis para o que é high touch, para o que é o low touch, e fala também das métricas, né? É que a métrica e eu sou apaixonada por métricas, o Carlos sabe muito bem, que eu falo sempre disso, ela comprova efetivamente o resultado, né? E por isso que eu também sou apaixonada pela área, e ser relações públicas e atuar é mostrar como a RP cria dinheiro na empresa, né? Gera receita. Então, ele fala, é um livro que eu estudo o tempo todo, né? Não se esgota, né, estudar sobre CS, porque são indicadores básicos que a gente acompanha, mas a gente cria os próprios indicadores também, né, aquilo que é sucesso. Então, eu identifiquei que um cliente que não acessa a plataforma há mais de 7 dias, ali é um ponto extremo de atenção, porque a comunicação, ela é feita diariamente. E aí a gente ou vai atrás para saber se está com corona, se tirou férias, se a pessoa foi demitida, né? Ou então se realmente ela está começando a olhar outras soluções, né? E isso a gente percebeu entendendo o cliente, né? Acompanhando os históricos de quem saía, né? Olha, ele nos dava sinal. Assim, dá para fazer um paralelo ao relacionamento, né? Quando a gente começa a não conversar mais com o namorado, o marido, quando a gente não começa mais a presentear, não começa a criar momentos de experiências interessantes, é porque tem alguma coisa fragilizada, né? E aí ficar atento a isso. Então, a gente vai criando os indicadores que fazem sentido para aquele negócio e para o cliente também, mas tem os básicos que são importantes olhar, que eles realmente se aplicam em quase todos os momentos. Legal. Eu ia te pedir só para dar um close de novo aqui no livro, para o pessoal quiser dar uma olhadinha depois. Show de bola. Daí, se alguém se interessar aí também, aprender um pouquinho mais, aprofundar, legal, boa dica. Eu já tomei nota. Olha ali, ó. Então, veja o artigo que eu escrevi no Fantástico Mundo RP, que detalha um pouquinho mais sobre as 10 leis. E a gente também lançou um podcast, o 3º episódio foi sobre CS também. Então, a gente conversa bastante, quem tiver interesse em conversar e conhecer mais sobre CS. Eu falo muito mais de comunicação interna nas minhas redes, porque é a minha especialização original, né? Mas CS é onde eu tenho aprendido bastante sobre a aplicação, né, desse trabalho de relacionamento. Então, eu, assim, não sou referência, estou 2 anos nessa área, sou bem criança ainda nessa área, tem muitas referências, uma delas é a CS Academy, né, que é uma plataforma de cursos, um deles veio da RD, né, um dos criadores, fez 3 anos, mas eles são fantásticos, assim, inclusive na gestão do sucesso dos cursos. A própria RD tem cursos free,
disponíveis cursos curtos. O Sebrae também tem algumas plataformas de cursos mais simples, mas que introduz a gente nesse cenário. O DEMAI, né, o Udemy também tem, então eu fui indo atrás, né? O CS ele é um autodidata, porque não existe ainda uma faculdade, porque nunca vai existir uma faculdade de CS, porque a gente tem que ter o conhecimento técnico do mercado que a gente está inserido. Então, pessoas formadas em engenharia, matemática, contabilidade, direito, gestão de pessoas, todas elas podem atuar como CS em negócios desse mercado. Bem legal. Até aproveitando esse gancho também ali, então, a questão de skills, né? Quando a gente pensa em algum tipo de profissional ou de conhecimento específico, tem que ter alguma skill específica para trabalhar na área de CS, na opinião de vocês, do que vocês vêm praticando no mercado, de colegas que vocês já tenham visto? Tem um perfil profissional específico para isso? Ou vocês acham que realmente basta ter interesse e correr atrás que dá para conseguir ser uma pessoa bem bacana, profissional, super bem sucedido dentro da área de CS? Cara, eu vou te falar o seguinte, Carlos, assim, eu já fui mais assertivo com relação a isso, tá? Desde que eu descobri e conheci que talvez o melhor arquiteto de software da HP no Brasil era formado em História, tá? Então, cara, assim, tipo, eu não sei, sabe? Eu acho, realmente, assim, eu me despide de acho que é de preconceitos mesmo. É óbvio que eu não estou jogando as formações universitárias, acadêmicas fora, imagina, seria uma estupidez falar isso. Mas o que eu vejo é assim, existem tantas profissões novas, como disse a Mari, que não tem um curso de formação, e que são como qualquer carreira, como qualquer profissão, como qualquer área, formada por diferentes vieses, por diferentes formações, né? Que às vezes você pega no Customer Success, né? Vamos pegar que é o que a gente está falando, mas eu vivi muito na área de inovação, na área de transformação cultural. E você pega um cara que veio da engenharia, você pega um cara que veio do turismo, pega um cara que fez letras, e o cara consome, porque hoje o conteúdo está muito pulverizado, está muito disponível, né? O cara consome conteúdo. O cara, ele é muito orientado, daqui a pouco, como a gente está falando de Customer Success, ele é muito orientado a pessoas, ele compreende muito bem, ele tem uma capacidade cognitiva de aprender sobre cultura, sobre liderança, e daqui a pouco o cara é um baita de um gerente de Customer Success, um baita de um analista, sei lá, enfim. Então, assim, eu acho que são mais, e a Mari pode até bater na minha cabeça com essa minha fala, assim, ó, tá errado, mas eu vejo que são muito mais skills, assim, cognitivos e perceptivos, sensoriais, do que propriamente aquele que está escrito no livro, porque o cara pode comprar o livro, ele pode ler, ele pode ir para a internet e saber muita coisa. Vou dar um exemplo só assim, tipo, eu toco violão e toco piano e aprendi a fazer isso sozinho, né? E cada vez que eu estou tocando piano e violão, que eu aprendi sozinho, eu sinto que eu tô tocando, tanto que a minha esposa assim, aí nem chega perto porque ele tá tocando. Então, tipo assim, eu tô vivenciando aquilo ali, eu tô internalizado naquilo ali, sabe? E eu descubro coisas novas porque aquilo me agrada muito. Muitas vezes eu vejo pessoas que eu conheci que fizeram um curso de violão, né, que não estão só repetindo quase como um papagaio, eles não estão sentindo aquilo porque simplesmente aquilo não pertence a eles, eles não têm aquilo como algo de paixão, assim, mas eles aprenderam o playbook, né? Toca assim, pá, 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 pá. Então, mais ou menos eu vejo assim, sabe? Eu talvez no passado eu diria assim, não, acho que tem que ter uma formação em relações públicas, marketing, sabe? Hoje eu já abri mão disso, sabe, Carlos? Eu acho que são outras coisas que levam um profissional. Eu não estou falando de um médico, por favor, não estou falando do engenheiro que constrói um prédio, né? Mas eu estou falando dessas novas profissões que não têm uma formação ainda, como a Mari disse, acadêmica, forte, e que a gente vê pessoas espetaculares se desenvolvendo muito bem. Não, eu assino embaixo, em cima. Ainda bem, pensei que eu ia tomar um pau. Eu puxo a sardinha de relações
públicas, porque a gente é relacionamento, mas um RP não se daria muito bem em ser CS numa área de contabilidade. Certamente ela tem competências, né, que são as soft skills, as cognitivas, que são importantes. Mas como a gente tem que conhecer muito bem o mercado e o negócio que a gente está inserido, a formação em si não é uma obrigatoriedade, mas eu preciso saber onde eu estou pisando, né? Então, eu uso o senhor contábil, né, para a contabilidade da empresa, né, da minha pessoa jurídica. As pessoas que estão ali, elas precisam saber sobre contabilidade e todo um universo gigante de legislação e de coisas que eles precisam fazer. Ah, precisa ter a formação? Provavelmente não, mas se tiver a formação técnica, talvez ajude. Só que um contador, se ele não tem empatia, se ele não sabe fazer negociação, se ele não gosta de pessoas, se ele não tem paciência de ensinar. Eu até anotei aqui o que mais que a gente precisava de competência, que é gostar de entender ou escutar as pessoas, né, ser organizado, né, porque também a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, ter uma visão estratégica do negócio. Então, isso não ensina em nenhuma faculdade, né? Seria fantástico se ensinasse, porque o mundo estaria muito mais avançado se ensinasse, mas não, a gente fica muito técnico, e esse talvez seja a grande falha do que o Nando comentou, que os serviços no Brasil não são efetivamente bons, porque a gente faz exatamente o que a caixinha nos manda, e aí a gente não olha o todo. Então, qualquer área atua. Eu já vi cursos de pessoas formadas em matemática, em engenharia, eu sou RP, tem muita gente formada em computação que adora isso, né, que gosta de pessoas, né, então, acho que não tem limite. É uma área nova, e é uma área que tem espaço para todo mundo, né? RPs atuam facilmente em empresas de marketing digital, comunicação, imagem, reputação, imprensa, serviços desse tipo, né? Eu jamais conseguiria ser CS num sistema de saúde, por exemplo, né? De uma startup de área química, né? Porque eu não conseguiria nem dialogar com as pessoas que buscam o sucesso. Então, minimamente saber do mercado, viver a dor. Acho que para mim é muito mais fácil, porque eu fui profissional de comunicação interna, então 15 anos eu sofri o que os meus lindos clientes sofrem todos os dias. Então, a conexão é muito grande, eles choram com a gente nas reuniões, né? Abrem o coração, porque a gente sabe o que ele está vivendo. Então, isso é muito empático, né? Se a gente tiver empatia, já é meio caminho andado. Bah, caiu por terra agora, que eu achei que só precisasse gostar de gente. É um meio caminho, assim, ajuda. É um bom começo. É um bom ótimo começo. Excelente. Como a gente está assim, extrapolando um pouco do horário até, né, e né, ainda bem aqui o pessoal está conosco, e é porque tenho certeza que o papo está gostoso, está fazendo sentido para todo mundo. Mas para a gente dar um fechamento também agora na conversa, eu ficaria até amanhã conversando, a gente sabe, né? E isso a gente deixa depois para uma mesa de bar aí, para a gente, né, quando passar essa pandemia, a gente poder aprofundar muito mais esse assunto. Quem sabe é tema também para um próximo encontro que a gente possa fazer para aprofundar alguma coisa mais específica também. Né? Já estendo esse convite para vocês, porque daí vocês ficam amarrados, né, com a gravação, né, se vocês disserem sim, participamos, então está gravado, está registrado. E nesse sentido, a pergunta final, então, seria mais no sentido da questão do relacionamento mesmo. Então, qual o tamanho da relevância, né, do relacionamento mais próximo mesmo com o cliente, seja para o sucesso da própria startup, seja para o sucesso do próprio cliente? Para a startup, especificamente, o relacionamento ele gera uma conexão que as empresas crescem juntos, né? Então, a gente se conecta com pessoas, empresas e empresas não têm conexão. Então, o relacionamento ele entra muito nisso. E aí, compartilhando de um exemplo, né? A gente tem
um cliente que está desde o início com a gente, né? Que muitos arranca-rabos, vamos desenvolver isso, tá, vamos, e a gente nem sabia como, e está quase 4 anos conosco, e hoje eles estão nos levando para a Polônia, para o México, e isso é relacionamento, não é a solução. Porque as pessoas sabem que tem soluções disponíveis para... E comunicação interna tem um monte de solução, mas eles querem também crescer juntos, né? Então, o crescimento acontece junto, e startup tem esse lado romântico, né? Que quando as empresas tradicionais entendem que a startup ali é um sonho sendo realizado, são pessoas que desistiram muitas vezes de cargos e vestes executivas, né, Nando? Para enfrentar esse sonho, né, e fazer a diferença com um propósito que está tatuado na pele de todo mundo, assim, cravado no coração. Então, essa conexão, quando ela acontece, para a startup é fantástico, porque a gente cresce junto e a empresa também está ali como grande corporação contribuindo com a sociedade. Né? Agora, quando a startup já está mais robusta, né? Já cresceu, já deixou de ser startup, a relação também acontece entre pessoas e pessoas. Então, o relacionamento precisa existir, porque a gente só se conecta com outras pessoas. Podia dizer, assina embaixo do que a Mari falou tudo. Concordo totalmente. Acho que a gente, assim como a Mari falou, né, nós somos mais novos, né? E a gente tem um cliente, que acho que foi o nosso primeiro cliente, que parece muito mais do que um cliente, assim, né? Parece um parceiro. Às vezes a gente brinca, pô, o cara nos paga, sabe? Porque teve tanto diálogo e teve tanto crescimento do squad com eles, e talvez até deles com o squad, porque eles acabam transformando os processos, melhorando os processos, né? E eu me lembro muito em um episódio que é uma escola de futebol, e eles estavam, enfim, adotando o squad, etc e tal, e aí chegou o momento da matrícula, que era um momento da jornada deles que não tinha acontecido ainda com a plataforma digital, né? E aí eu estava conversando com a menina da área administrativa, né? E ela disse, era o nosso Customer Success que ainda não existia, era o Nando Customer Success lá, né? Conversando com eles. E aí eles disseram, não, a gente tá entregando um papelzinho. Eu disse, galera, não tem mais papelzinho. Não tem mais papelzinho. Agora é digital. Nós vamos ajudar as pessoas com formato digital. E aí aquele pânico, mas como é que a gente larga o papelzinho? Então, isso era lá nos primórdios, sabe? Então, é um cliente que a gente construiu um enorme relacionamento, que adoram a gente, assim, a gente adora eles, nem parece cliente, né, Mari? Assim, esses clientes nem parecem clientes, né? Então, é puro relacionamento, é puro crescimento. Eu acho que é uma dose espetacular de uma empresa com outra, de altruísmo, né? E aí eu volto para a questão do propósito, cara, se teu negócio certo é ganhar dinheiro, tu não vai nem conseguir ser altruísta, provavelmente, porque tu não vai conseguir chegar no nível do altruísta para pensar, pô, eu tô aqui perdendo tempo com esse cara aqui, meu, esse cara tá consumindo um monte de tempo, isso aqui não tá me dando mais um pila, porque ele paga sempre a mesma coisa. Não vai rolar. Então, acho que eu gosto muito dessa palavra, altruísmo, acho que é uma palavra muito importante, né? O mundo dos negócios às vezes esquece um pouco dessa palavra, mas eu acho que o Customer Success não pode esquecer de forma alguma empatia e altruísmo, né, Mara? A gente tem que dar e tem que receber e tem que dar, então é uma troca. Então, acho que, cara, assim, relacionamento eu acho que sempre, né? Uma startup, e aliás, eu sempre digo assim, eu adoro me relacionar com outras startups. Porque isso é uma coisa que a gente aprende na vida administrativa, às vezes quando você se relaciona com alguém que é muito grande, você acaba sendo engolido, não porque a coisa grande ela vai querer te engolir, porque é da natureza dela, né? Da natureza dela, né? Vai lá bater um papo com um leão, ele vai te comer, né? Não há dúvida, né? Agora, se sentar do lado de uma zebra, talvez consiga conversar com ela. É da natureza da empresa grande, comer, devorar. E a startup não. A startup, primeiro que ela não consegue te comer, porque ela é muito pequena, e você não consegue comer ela. Então, você tem uma relação de troca sem nenhum receio, muito de peito aberto, assim. Então, eu acho que relacionamentos são fundamentais e gosto muito de relacionar com startups. Sempre são conversas
muito profícuas, assim, muito boas, de muito crescimento. Por questão de tempo mesmo, de prazos aqui, a conversa está super gostosa. Eu, né, sou suspeito aqui de falar o quanto eu gosto de conversar com vocês, né, pelo ser humano que vocês são, pela simpatia que vocês são, pelo profissionalismo da forma que vocês levam, né, o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês e o amor também que vocês transmitem no olhar quando vocês falam, né, dos negócios de vocês, das carreiras de vocês, mas principalmente de propósito. Quando vocês falam de propósito, o olhar de vocês muda completamente aqui, a gente percebe, isso é nítido aqui para nós, né? Então, assim, queridos, eu só tenho, assim, a agradecer a vocês pela participação aqui, por esse tempo dedicado, por compartilhar essas experiências. Eu aprendi muito, tá? Espero que todo mundo que esteve aqui conosco tenha aprendido muito. Quem vai visualizar depois dessa gravação também, que vai ficar no ar, também espero que aprenda muito com isso. E tomara que a gente consiga prosseguir aí, ter mais algumas novidades aí para a gente contar e poder reunir essa galera novamente aí em um próximo bate-papo. Mari, super obrigado mais uma vez, viu? Nando, também, queridão, muito obrigado mesmo. A gente tem uma amizade muito mais recente ali, mas, cara, tu é uma pessoa fantástica, incrível, viu? Que eu quero ter para sempre aí do lado aí, como um amigão mesmo, parceria total. Tá legal? A todos os presentes que ficaram aqui conosco, que dedicaram um tempinho desse ali, satisfação enorme, viu? Foi um privilégio estar com vocês aqui, compartilhar esse tempinho com vocês. E, por favor, depois, se precisar entrar em contato, fazer alguma pergunta a mais ali, eu repasso aí para a Mari, para o Nando também. Vou mandar para vocês também as redes sociais de cada um deles ali, para vocês poderem também manter um contato e o relacionamento por muito mais tempo, esse vínculo afetivo. Tá legal? Super beijão. Tenha um bom restinho de semana, um bom restinho de noite. Obrigado. Obrigado, Beijos, pessoal. abraços. Beijo. Gratidão total. Obrigado.